Salve Maria! Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo, para quem ainda não me conhece e para quem conhece também. É, a minha live da aula 3 caiu, né? Então, paciência, eu vou dar continuidade de onde eu parei, tá? A gente tratou sobre aqueles pormenores, né, da visão católica com relação à história, né? Para a gente prosseguir aqui agora com a história de Herodes Agripa, né? Quando ele toma ali a região da Judéia e da Samaria. Espero que agora dê certo, né, a nossa transmissão aqui, tá tudo tranquilo. Então vamos lá, né? Da onde a gente parou, a gente vai concluir essa parte sobre Herodes Agripa primeiro e a gente vai entrar na restauração da Judéia como província romana, né? Onde o imperador Caio vai enviar para lá os procuradores romanos, vai ser com esse título, né? Antes era prefeitos, vem Agripa I, e agora depois dele vai ser os procuradores romanos até a queda de Jerusalém. Então vamos abrir o nosso maravilhoso Word. Aí agora sim, né? Então livro 19 das Antiguidades Judaicas, né, de Flávio José, no capítulo 4, né, que vai falar ali dos primeiros atos de Cláudio, né, como Cláudio assume o soberano poder, né, do Império Romano, depois ele da morte de Caio Calígula, que foi brutalmente assassinado, né. Então é assim, os primeiros atos de Cláudio, após restaurar o soberano poder, foram a dispensa de todos os soldados que lhes eram suspeitos e a confirmação de Agripa no reino que este havia recebido de Caio, né? Primeira coisa ali. Então ele foi confirmar o reino de Agripa, né? O reino que ele já tinha recebido de Caio Calígula, né? Durante os 4 anos de Caio Calígula, né? O imperador, o rei Agripa I recebeu ali as tetrarquias, né? A tetrarquia de Filipe, a tetrarquia de Lisânias, depois ele recebeu a tetrarquia de Herodes, né? Um pouco mais à frente, e agora no Império de Cláudio, né? Como a gente vai ver, a esse respeito promulgou um edito pelo qual, depois de lhe dedicar grandes honras e elogios, acrescentava aos seus territórios a Judéia e a Samaria, né? Então aqui ele recebeu o reino ali do território praticamente igual o seu avô tinha recebido antes, né? O rei Herodes o Grande. Achando que lhes pertencia por justiça, né? Porque havia sido do rei Herodes, seu avô. Deu-lhe ainda de sua parte o reino de Abela, que pertencera a Lisânias, como todas as terras do Monte Líbano. Né? A aliança desse príncipe com o povo romano foi gravado em uma lâmina de cobre que se colocou no meio da grande praça do mercado de Roma. Então aqui a Agripa chega no ano 41, né, depois de Cristo, ele chega no seu apogeu. Então ele passa a governar aqui todo o território, né? Todo esse território de azul aqui. A Judéia e Samaria que foi acrescentada, né, que antes era da província romana da Judéia, né, era governada por Márulo, né, o último prefeito romano ali. Aí foi anexado ao reino de Agripa, né, a Decápolis. Aqui a Betânia aqui antes era o Filipe, que antes governava aqui, né? E também ele pegou as outras tetrarquias, né? A de Herodes Antipas aqui, que era da Galileia e da Pérea, né? E agora ele pegou também a da Judéia e a Samaria. Ele pegou de Lisânias, Filipe,
e Antipas, né? E agora a própria província da Romana, né? Então ali ficou só um reino. Isso aqui é uma moeda, né, da época, com, com o rosto do rei Agripa I, né? A moeda do rei Agripa. Então, eu vou tratar da questão também da fome de Cláudio, né, que aconteceu nessa época, antes da gente avançar aqui nas modificações que o rei Agripa fez do sumo sacerdote. Então, vamos lá. A fome sob Cláudio, né, que aconteceu ali. Mas antes, deixa eu ver. Então, ó, Caio, porém, não exerceu o poder por 4 anos inteiros, né? Foi o Caio Calígula. Sucedeu-lhe o imperador Cláudio. Sob este último, uma fome devastou a terra inteira. Até os historiadores alheios à nossa doutrina transmitiram essa notícia em suas obras, né? Assim se cumpriu a predição do profeta Ágabo, que consta dos Atos dos Apóstolos, né? A respeito da fome vindoura sobre toda a terra. Não só do profeta Ágabo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo também tinha falado, né, sobre as fomes. A fome. A gente vai tratar dela mais na frente. Porque não vai ter só essa aqui, tá? Então, olha só. Lucas refere nos Atos a fome ocorrida sob Cláudio, e que, por intermédio de Paulo e Barnabé, os irmãos de Antioquia enviaram aos da Judeia aquilo de que dispunha, né? Cada um proporcionalmente a seus meios. Aí, vou ler esse episódio aqui das modificações do rei Agripa, né? Para a gente passar para o martírio de São Tiago, né? Então, olha só. Deixa eu mudar aqui. Mais um pouco, né? Então, as modificações nos cargos de sumo sacerdote feitas pelo rei Agripa. Então, ali no livro 19 das Antiguidades Judaicas, né, no capítulo 6, assim diz, né? Depois de cumprir todos os seus deveres para com Deus, o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de Teófilon, filho de Anano, né? E entregou a Simão, cognominado Cantara, né? Filho de Boeto, né? Que também foi sumo sacerdote. Na aula 1 a gente citou ele lá. Então, o filho de Boetos, né? Agora ele foi eleito sumo sacerdote, o Teófilon. É o Simão Cantara, né? Filho de Boeto. Cuja filha, como dissemos, Herodes o Grande havia desposado, né? Então, aqui, ó, o rei Agripa, depois disso, tirou o sumo sacerdócio de Simão Cantara e entregou a Jonatas, filho de Anás, né? O Jonatas, filho de Anás, julgando o mais digno dele, mas ele rogou que o rei o dispensasse do cargo, expressando-se nestes termos: sou-vos muito grato por me desejardes conceder tanta honra, mas Deus não me julga digno dela. É-me suficiente já haver recebido uma vez a esta sagrada, né? E eu não poderia agora retomá-lo, tão inocentemente como fiz outrora. Se Vossa Majestade desejar conceder essa dignidade a uma pessoa que a merece muito mais do que eu, e cuja virtude seria muito mais agradável a Deus, eu não hesitaria em vos propor o meu irmão. Então, essa resposta tão modesta comoveu Agripa, né, de tal modo que ele deu o sumo sacerdócio a Matias, né, irmão de Jonatas. Matias, filho de Anás. Né, então, ele pegou o sacerdócio ali no ano 43, né? Veio Simão cantar aqui. E depois Jonatas recusou, né? E Matias, filho de Anás. No ano 43, então, aqui. Só que ele vai também tirar o sumo sacerdócio dele nesse mesmo ano e vai entregar Elionel, filho de Citeu. Então, o sumo sacerdócio era assim, né? Trocavam a bel prazer nesse tempo, né? Desde Herodes o Grande, eles modificavam o sumo sacerdócio a bel prazer.
Foi Herodes o Grande, depois foi Arquelau e depois foi ali Varélio Grato, que foi um antecessor de Pôncio Pilatos, né? Aí depois veio também Vitélio ali, o governador da Síria. E agora, né, a gente tem o rei Agripa modificando lá. Né? Então, a questão da fome sobre Cláudio, né, que a gente comentou aqui. Aí aqui é a citação dos Atos dos Apóstolos, né? Então, Atos dos Apóstolos no capítulo 11, né? Vocês podem conferir aí. Ó, por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio, né? Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Né? Aí aqui vem o martírio de São Tiago, né? Que eu acho importante a gente também tratar dessa questão, porque aí já envolve o rei Herodes Agripa, né? Que motivou fez uma perseguição, né, à igreja, ali para querer agradar os judeus, né? Ó, por aquele mesmo tempo, né, da fome lá de Cláudio, o rei Herodes Agripa I mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar, né? Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias de pães sem fermento, o dia da Páscoa, né? Ali na festa da Páscoa ali, né? Então ele fez essa perseguição aqui à igreja, né? Mandou matar Tiago, irmão de João, e prendeu São Pedro na prisão, né? Esse capítulo é o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, tá? Para quem quer ler todo lá. Sobre como é que São Pedro ele é liberto do cárcere ali de forma milagrosamente, né? Deixa eu ver se aqui, Eusébio de Cesareia, ele tem um resumo, né, disso aqui. Aí ele vai citar, né, o Atos 12, 1, 2 ali, do martírio de São Tiago, né? Aí ele vai citar um testemunho aqui de Clemente, né, que é do 7º livro das Hipóteses, né? Com relação ao testemunho do martírio de São Tiago. Olha só. Ambos, diz ele, foram levados ao suplício, e ao longo do caminho o delator pediu a Tiago que o perdoasse. Tiago refletiu um pouco e lhe disse: A paz esteja contigo, e beijou-o. Os dois foram simultaneamente decapitados, né? Interessante. Aqui também vai dizer, né? Então também, segundo afirma a Divina Escritura, Herodes, vendo que com a morte de Tiago agradara aos judeus, atacou igualmente a Pedro e o pôs em cadeias, né? Pouco faltou para matá-lo, se não fosse a intervenção de Deus. À noite apareceu um anjo a Pedro e miraculosamente o livrou das cadeias. Foi libertado para o ministério do anúncio da palavra. Tal foi o desígnio divino relativamente a Pedro, né? Depois a gente vai ver que São Pedro também ele vai para Roma, né? Então aqui a gente chegou na questão de Agripa, né? No seu reinado final ali, o que vai acontecer com ele, tá? Aqui diz na citação que eu separei, né? No mesmo capítulo ali, no capítulo 12, no final ali, né? A gente vai ler aqui essa parte aqui, né? Dos Atos dos Apóstolos, e depois a gente vai passar para a história, né? O que Flávio José escreveu sobre esse relato aqui do fim do Herodes o Grande. Então vamos lá, né? Versículo 19, né? Herodes, procurando-o e não o achando, instaurou um processo contra os guardas, né? E mandou supliciá-los, né? Com relação a São Pedro lá. Então, em seguida, desceu da Judéia para Cesareia, né? Onde permaneceu. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e Sidônia.
Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e com o favor de Blasto, que era camareiro do rei, pediram a paz, né? Porque a sua região era abastecida por ele. Então, olha só, aqui o evangelista resume bem as coisas, né? Você vai ver como é que essa parte aqui ela é bem extensa. Ó, no dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução, né? O povo aplaudia, né? Depois da alocução. É a voz de Deus e não de um homem, né? Ou seja, endeusaram o rei Herodes, né? Por isso que eu falei, a besta da terra, né? Ele também, o pessoal via ele como Deus ali. Ó, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, né? Por ele não haver dado honra a Deus. E roído de vermes expirou. É uma morte muito semelhante à do avô dele, tá? É muito semelhante, assim. Então eu vou ler aqui a história completa para entender mais aqui o que se passou aqui, né? Nos anos finais aqui. Então, né, nesse mesmo tempo ali, ele tirou o sumo sacerdócio de Matias, né, entregou a Lionel, filho de Citeu, né, que era o sumo sacerdócio dessa época aqui, né, até coloquei aqui. Ele vai ser por um ano ali, né, de 43 a 44 depois de Cristo. Então, o que aconteceu com o rei Herodes, né, ali nas antiguidades judaicas, né, livro 19, já no capítulo 7, né? Então, olha só o que aconteceu naquele episódio ali, ó. E no terceiro ano do seu reinado, né, Herodes, ele reinou por 3 anos ali todo o território, né, sob Cláudio, e mais outros 4 que ele tinha do Caio Calígula, né. Então, celebrou na cidade de Cesareia, antes conhecida como a Torre de Estradão, jogos solenes em honra ao imperador. Olha aí. Então, estava se celebrando ali na cidade de Cesareia, né, que já era uma cidade romana, jogos pagãos em honra do imperador, né? Se não pode idolatrar a imagem dele, ao menos vamos idolatrá-lo por jogos, né? Então vamos aqui. Então, os principais do reino e toda a nobreza da província reuniram-se nessa festa, né? Então, foi uma festa que estava tendo ali, né? E jogos em honra de César. Ó, no segundo dia dos espetáculos, Agripa chegou bem cedo pela manhã ao teatro. Então, olha só que interessante. Usava uma veste trabalhada com muita arte, cujo forro era de prata. E quando o sol iluminava com os seus raios, emitia tão vivos reflexos de luz que não se podia olhar para ele sem se sentir tomado de um respeito misto de temor. Né? Olha só. Tá na moda hoje, né? O pessoal vestir prata, né? Então ele tava com um forro lá totalmente prateado. Né? O pessoal olhava para aquilo ali com a luz do sol, né? O pessoal ficava com um temor muito grande, né? O pessoal começou a endeusar ele, né? É a voz de Deus e não de homem, né? Muito bem. Olha só. Então, alguns mesquinhos, bajuladores, com palavras melínfluas, mas que destilam veneno mortal sobre o coração dos príncipes, começaram a dizer que até então haviam considerado, né? Olha só, até então, haviam considerado o seu rei um simples homem, porém, dali em diante, o iriam reverenciar como um deus. Pronto, a besta da terra, né? Já está aqui. A besta da terra, né? A imagem de César lá, né? Então, olha só, a imagem viva de César. Rogando-lhe que se lhe mostrasse favorável, pois parecia que ele não era como os demais, de condição mortal. Olha aí. Né? Divinizaram o rei Herodes Agripa I, né?
Então foi outra idolatria, outro ato de idolatria aqui cometido, né? Agripa tolerou essa impiedade, que deveria ter sido castigada com muito rigor. E logo ele levantou os olhos e viu uma coruja por sobre sua cabeça, né? Que era o anjo, pousada numa corda estendida no ar. E lembrou-se de que aquela ave era agora um presságio de sua desgraça, tal como outrora havia sido o prenúncio de sua prosperidade, né? Aqui. Soltou então um profundo suspiro, ao mesmo tempo que começou a sentir as entranhas roídas por uma dor horrível, né? E voltando-se para os seus amigos, disse-lhes: aquele que pretendeis fazer acreditar que é imortal está prestes a morrer. A providência divina veio desmascarar a vossa mentira, mas é preciso aceitar as determinações de Deus, apesar de eu ter sido muito feliz a ponto de não haver príncipe de quem eu invejasse a felicidade, né? Dizendo essas palavras, ele sentiu que as dores aumentavam. Levaram-no ao palácio. E a notícia de que ele estava prestes a exalar o último suspiro espalhou-se imediatamente. Logo todo o povo, com a cabeça coberta por um saco, segundo o costume de nosso país, fez orações a Deus pela sua saúde, né? O pessoal começou a fazer penitência lá, para ver se o rei voltava à saúde, né? O Deus, né? O Deus deles voltasse à saúde, né? Só se for. Segundo o costume de nosso país, né? Fez orações a Deus pela sua saúde. E todo o ar ressoava com gritos e lamentações. O príncipe que estava no quarto mais alto do palácio, vendo-os de lá prostrados em terra, não pôde reter as lágrimas. As dores, porém, continuaram por 5 dias a fio e o levaram desta vida, né? Os 54 anos de idade e 7 de reinado, né? Então ele faleceu ali com 54 anos de idade, né? E reinou 7 anos, né? Aí ele vai especificar aqui, né? Dos quais, né, foram 4 anos sobre o imperador Caio, dos quais nos 3 primeiros ele governou apenas a tetrarquia que pertencerá a Filipe, sendo-lhe acrescentada no 4º ano a de Herodes Antipas, né? Também a de Lisânias aqui, que eu não sei se ele colocou. Nos 3 anos em que reinou sob Cláudio, esse imperador deu-lhe também a Judéia, Samaria e Cesareia, né? Então, a Cesareia ali também fazia parte do reino de Herodes. E embora as suas rendas fossem muito altas, ele era tão liberal e magnânimo que se viu obrigado a pedir emprestado grandes somas. Enfim, né, morreu o grande rei Agripa. E ele deixou o seu filho, né? O seu filho ali, o jovem Agripa, né? Que vai ser o futuro rei Agripa II. Mas o rei Agripa II, nessa época da morte do rei Agripa I, ele era muito jovem, né? E ele estava em Roma. Então vamos lá. Nessa época, o jovem Agripa se encontrava em Roma, sendo educado junto ao imperador. Cláudio ficou muito sentido com a morte de Agripa, enfurecido contra os habitantes de Sebastes e de Cesareia, né? A fim de cumprir o seu juramento, pensou em mandar imediatamente o jovem príncipe para tomar posse do reino. Porém, os amigos e libertos, que tinham grande autoridade perante ele, o fizeram mudar de ideia, né? Alegando de que era perigoso conceder o governo de um reino tão extenso a um jovem que não tinha experiência suficiente para administrá-lo, né? Quando a tarefa já era árdua até mesmo para um homem maduro. Assim ele decidiu, então, né, enviar outro governador para a Judéia, o qual teria autoridade em todo o reino. E aqui o imperador Cláudio, ele extingue, né? Ele restaura, quer dizer, a província romana da Judéia, né? E vai enviar para lá Cuspio Fado, né?
Sabendo de que Marcos e o falecido rei Agripa se haviam desentendido, né? Marcos ali, o governador da Síria, julgou que prestaria melhor essa honra à memória do príncipe, entregando o cargo a um amigo, em vez de um inimigo, né? Assim enviou Cuspio Fado, recomendando-lhe antes de tudo que castigasse severamente os habitantes de Cesareia e Sebastes, pelos ultrajes que haviam feito à memória de Agripa e às princesas filhas dele, né? Essa parte aqui eu não entrei muito em detalhes, mas depois da morte de Agripa que isso vai acontecer. Essa questão aqui, né? É por isso que o imperador Cláudio ficou muito irado contra esse povo aqui, né? Então aqui continua a história. O que vai ser a causa de todos os outros males que vão vir ali subsequentes, tá? Então, olha só. Ordenou-lhe também que enviasse ao Ponto as 5 cortes e o resto dos soldados que estavam naquelas 2 cidades, né? Cesareia e Sebastes. E pusesse em seu lugar um corpo retirado das legiões romanas da Síria. A última ordem, no entanto, não foi executada, pois aqueles enviaram delegados ao imperador, os quais lhe acalmaram o espírito e obtiveram dele permissão para ficar na Judéia. Então, aí o Flávio José ele conclui que isso aqui foi a semente de muitos outros males, né? Isso foi o princípio de muitos males que depois vieram a afligi-la e a semente da guerra que sucedeu sob o governo de Floro. Vespasiano, né, estava tão convencido de ser esse o motivo que, após subjugar o país, removeu-os da província, como relataremos em seguida. E aqui termina a questão da restauração, né, da província romana da Judéia, né, com Cuspio Fado, e a gente vai ver essa parte na próxima aula, né? Então aqui eu botei aqui, né, rei Agripa, os 3 anos que ele ficou ali como rei da Judéia, Samaria e Cesareia. E aqui volta, né, a lista dos procuradores romanos, né, na província romana da Judéia restaurada ali. Então aqui mais uma vez, né, as 7 cabeças, né. Cuspio Fado ali, né, o primeiro, que foi enviado pelo Cláudio, né. Aí depois vai ter Tibério Júlio Alexandre, Ventílio Cumano, né, Marco Antônio Félix, depois Pórcio Festo, Lucéio Albino e Gécio Floro, né, que vai ali onde vai estourar ali a rebelião dos judeus, né? Então na próxima aula a gente vai ver esse próximo período aqui, né, a Judéia, província romana restaurada, né? Até ali na rebelião dos judeus ali, quando estoura a guerra, a revolta dos judeus, né? São longos 22 anos, tá? De muita turbulência, muita tribulação, onde de fato começa a acontecer ali os sinais que Cristo tinha anunciado, né? Vai vir falsos messias, falsos profetas, terremoto, vai vir um bocado de coisa ali nesse período bem conturbado, né? Até a destruição de Jerusalém. Sinais no céu também vai aparecer. Isso a gente vai ver com mais detalhes, né? Como eu coloquei aqui, né? Então, depois da queda de Jerusalém, né? Os governadores ali na Judéia passam a ser legado imperial, né? Eles têm esse título, né? Já não são mais procuradores. Então aqui é a província romana da Judéia restaurada, né? O mapa. E aqui vai ser aqui em verde, né? A província da romana restaurada aqui, né? Da Judéia. Juntando aqui, né? Galileia, Samaria, Judéia, Idumeia. Toda essa região aqui que os procuradores vão governar durante esses 22 anos aí. E essa de roxo aqui, né? É onde o rei Agripa II, né, vai
vai ter seu reinado, né? Então, durante o reinado de Agripa II, filho do Agripa I, vai reinar nessa região aqui, de Roxo, juntamente, né, com os procuradores romanos ali. Então é isso, a gente já dividiu aqui o mapa, né, desses anos que vão se seguir lá até a revolta dos judeus, né? E eu fiquei de ler o Apocalipse 13, né? Só para chamar a atenção mesmo. Então olha só, o Apocalipse 13 fala de duas bestas, né? Vi então levantar-se do mar uma fera. Essa aqui é do mar, né? O mar ali é que está fora do território de Israel. Ó, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão seu poder e o seu trono a grande autoridade, né? Uma das suas cabeças estava como ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada. Essa ferida de morte, né, fora curada. A respeito do que a gente leu na aula segunda ali, né, sobre Caio Calígula, né, que ele caiu gravemente enfermo e depois ele recobrou a saúde, né. E prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera. E prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera e quem poderá lutar contra ela, né? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, né? Foi o que Caio Calígula também fez. E foi-lhe dado o poder de agir 42 meses, né? Mais ou menos ali 3 anos e 5 meses, né? Calígula ele ficou por 4 anos, né? No poder. Dos quais um tempo ele começou a torturar os judeus ali, né? Com a questão da perseguição. Então, abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, né? Para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, o templo, né? Interessante, né? Ele quer colocar a imagem dentro do templo de Jerusalém e chamou o templo ali de Caio Novo Zeus Epifânio. E os habitantes do céu, né? Também. Foi-lhe dado os habitantes do céu aqui os santos também, né? Que vamos ver aqui a perseguição à igreja também, né? Olha só, iam de adorá-la todos os habitantes da terra, né? Aqui não é mar, é terra, território, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão, né? Aqui já é a besta da terra, a qual é a dinastia herodiana, né? Uma é a dinastia do Império Romano e a outra é do Herodes, olha só. Ela exercia todo o poder da primeira fera, sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada, né? Fala de um especificamente aqui. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens, né? Foi aclamado como um deus ali. Então, seduziu os habitantes da terra com prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os de fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe de espada, né? A imagem da besta aqui, né? É simplesmente ele se fazendo Deus ali também. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Ninguém acredita que imagem fala, né? Mas aqui é uma metáfora, né?
Conseguiu que todos os pequenos, grandes e ricos e pobres, livres e escravos tivessem um sinal na sua mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número de seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é o número de um homem. E esse número é 666. Conforme outros papiros, né, também 616, né? E alguns cálculos aí vão dizer que o nome do Caio César, Caio Calígula, Caio César, né, o cálculo de Caio César dá 616. E César Nero dá 666, né? A gente ainda vai chegar no César Nero, né, quando a gente for tratar aqui desse período aqui da província romana da Judéia restaurada, né, dos seus 22 anos que se seguiram ali, que vai ser sobre Nero. Depois Nero vai cair, né? Aí depois da queda de Nero vem uma grande guerra civil dentro de Roma, né? Vem 3 imperadores ali que não têm reinado, brigando pelo poder, né? Até Vespasiano ali ser eleito imperador na própria Judéia, né? E ele estava tendo a campanha militar, né? Do Vespasiano contra os judeus lá, né? Então é isso. Vou ver se eu consigo trazer mais material para a próxima aula com relação a essas coisas aqui, né? Porque tem muita coisa ainda para a gente ver sobre a guerra dos judeus. A gente ainda tem todo esse período de 22 anos para a gente tratar, que ainda é muito ignorado, né? O tanto de miséria que aconteceu durante esse tempo, vocês não têm noção. E é isso, né? Deixa eu ver quanto tempo de live vai aqui. Ok. Então eu vou encerrar essa live por hoje, tá? Aqui a gente conseguiu concluir a história do rei Agripa I, né? Ele morreu, Cláudio está no poder ainda. Estamos aqui no ano 44, né? A tomada ali do Cúspio Fado, né? Como procurador romano da Judéia. E a gente vai começar outra história a partir daqui. Então é isso, meus caros. Muito obrigado. Salve Maria a todos. Se estiverem gostando do trabalho, deixe o joinha, compartilha nas redes sociais. Aqui é um trabalho simples, né? Eu só venho analisar histórias mesmo, para a gente ter uma melhor compreensão, né? Do que aconteceu ali naquele período, né? Também eu vou tratar de outras histórias também antes de Cristo, né? Mas de forma mais aprofundada ali. Espero chegar lá um dia. Mas o meu foco agora é tratar depois ali a rebelião dos judeus, né? A queda de Jerusalém e tudo mais, né? Os pormenores ali que leva muito tempo e muita coisa. Então é isso. Fiquem todos com um bom Deus e salve Maria Santíssima.